Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje a gente vai para nossa segunda aula de ACJM, Saúde da Mulher e do RN, tá bom? Então vamos aí dar continuidade nos nossos estudos, tá certo? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o ciclo reprodutor, a gente vai entender a anatomia do homem e também a da mulher, saber como que funciona até chegar, né, na fecundação. Então hoje esse vai ser o nosso tema da aula de hoje, tá certo? Então olha só, a gente vai começar pelo sistema reprodutor masculino. Então aqui a gente pode perceber a anatomia masculina. Eu creio que vocês já viram isso, né, em anatomia, na matéria de anatomia. Então aqui a gente só vai reforçar, tá? Então, como todos sabem, o aparelho reprodutor ele está muito ligado ao aparelho né, o sistema urinário ali, então sempre vem uma composição, certo? Então aqui a gente tem várias composições. Então a gente tem a bexiga, a gente tem um canal deferente que é muito importante para a gente fazer o nosso estudo, né, de reprodução. Nós temos o pênis, o testículo, o escroto, nós temos a uretra. Do outro lado a gente tem uma visão né, frontal, que a gente tem aqui o pênis, o testículo, o escroto, ali a gente tem a bexiga logo de cima, né? Então essa é a anatomia do homem, que é obviamente completamente diferente da mulher, tá? Então qual que é a importância, né? Quais são os órgãos ali mais importantes que a gente vai poder, que a gente tem que estar atento para poder entender como que funciona a questão da reprodução. Então a gente tem o escroto, tá? Então o escroto é uma bolsa que suporta os testículos, né? O homem tem dois, e aí a gente chama de escroto essa pequena bolsa que suporta os testículos. E essa bolsa, né, ela geralmente é uma pele mais frouxa, é uma musculatura mais lisa e ela é dividida internamente, tá? Então forma, como eu falei para vocês, dois sacos, né? Cada um tem um testículo, então também são dois testículos, tá? Então qual que é a função desse escroto? É manter, né, a temperatura dos testículos, porque os espermatozoides, que é onde a gente quer chegar, eles vivem, né, eles são produzidos dentro dos testículos. Então, a gente precisa de uma temperatura adequada para que eles sobrevivam. E aí, então, a gente tem essa regulação de temperatura, tá? Então, os testículos, eles são um par, né, de glândulas ovais. Elas são responsáveis pela produção de espermatozoides e também de testosterona, que é um hormônio extremamente importante para que o funcionamento do corpo do homem esteja, né, em plena regulação. Esses espermatozoides, eles são produzidos através de uma função que a gente chama de espermatogênese, né, e também dentro desses testículos existem as células de Leydig, que elas estão muito importantes porque são elas que produzem a testosterona. Então, o homem que tem deficiência, né, em produzir espermatozoides, até que fisiologicamente, né, óbvio que ele não pode ter filhos, mas fisiologicamente ele não tem nenhum tipo de dificuldade, né? Ele consegue manter as suas funções normalmente do corpo. Agora, se o paciente tem uma deficiência nas células de Leydig, aí sim acaba que afeta, né, bastante a questão hormonal, a questão física do paciente, porque ele precisa dessa testosterona para poder cumprir aí várias funções vitais, tá? Então, olha só para vocês verem aqui direitinho. Então, o testículo, né, ele aqui está cortadinho, então a gente vem nessa imagem maior aqui, ó, onde a setinha tá indo, a gente vem nessa imagem aqui para a gente poder entender como que faz então essa questão das células dos espermatozoides, né? Então, o espermatozoide no comecinho, olha só, eles são pequenas célulazinhas, tá? É que a gente tem pequenas células, essas células elas vão formando, né, interstícios, que elas vão se agrupando umas nas outras até que a gente tenha então a formação de um espermatozoide. Então a gente tem a espermatogônia, né, que é essa célula bem pequenininha aqui. Depois a gente tem um espermátide, depois a gente tem um espermatócito 1, o espermatócito 2, até que ele vire então um espermatozoide. Então, esse processo aqui, ele acontece aí praticamente o tempo todo, tá? Então, espermatozoides, milhões e milhões estão sendo produzidos o tempo todo. Então, eles sempre vão ter, né, esse processo. Aqui nessa imagem a gente consegue ver um pouquinho melhor, né, essa espermatogônia, né, espermatócito,
né, somatócito aqui também até ele virar uma espermátide, né, e até ele virar então um espermatozoide completinho ali, tá? Então aqui nessa imagem a gente também consegue ver, olha só, as células de Leydig, que são as responsáveis por poder produzir a testosterona, que a gente tinha falado anteriormente que era muito importante também para o organismo, tá? E aí, aqui o que a gente vai conseguir ver de forma mais detalhada de como que esse espermatozoide ele é formado, tá? Então lembra da célulazinha lá pequenininha, né, no começo? Então aqui ela vai começar a se desenvolver, então o centro dela, que é essa parte roxinha, ela começa a soltar pequenos centros, tá? Pequenas moléculas ali de células de Golgi, que a gente chama, tá? E aí essas células de Golgi, eu não vou entrar muito em detalhes, porque senão acaba que eu tenho que explicar muita coisa, tá? Essas células de Golgi, esse processo todo da célula, a gente vê lá em biologia, eu não tenho tanto tempo hábil aqui para poder explicar para vocês como que funciona, tá? Mas aqui, esse núcleo dessa célula, ele vai soltar pequenas partículas que são primordiais para a gente poder fazer uma nova vida, e aí ela vai se desenvolvendo, tá? Então aqui vocês podem perceber que a gente tem um núcleo, e aí ele vai soltando essas pequenas cadeias, aqui a gente tem um complexo de Golgi, e aí aqui, que é o centríolo, ele vai começando a desenvolver essa cauda, tá? E aí ele desenvolve essa cauda se liga ao centro ali, ao núcleo, tá? E aí começa a produzir o flagelo, que é essa pequena cauda aqui do espermatozoide. E aí, junto com esse flagelo, a gente vai ter a mitocôndria, que é o que é responsável por levar o quê, gente? O DNA daquele homem para poder fazer então a fecundação, tá? Então é aqui que se desenvolve todos os elementos principais necessários para que a gente faça, né, uma fecundação, para que a gente tenha então um bebê ali sendo, né, gerado. Então aqui a gente, depois de ter a produção da mitocôndria, a gente tem praticamente o espermatozoide pronto, só tem um citoplasma aqui, que é como se fosse realmente um material ali mais pastoso, né? Que fica ali ao redor da mitocôndria. E aí a gente então tem a fase final, que é o espermatozoide, né? A cabecinha dele aqui, e o corpinho, que leva a mitocôndria, leva o DNA, que é extremamente responsável, né? Sem essa mitocôndria aqui, ele não consegue fazer a produção, né? Fazer então a fecundação, tá? Aqui é uma imagem real, tá? De um testículo, onde a gente consegue ver a produção do espermatozoide em si, das células, tá? Então aqui a gente tem as pequenas células, as primárias, as espermatócides, e até ele então virar o espermatozoide. E aí, quando o espermatozoide sai, ele está pronto, ele é mandado, tá, para o meio extracelular, e aí ele vai, sobe pelo canal deferente aqui, e ele sai na ejaculação do homem, tá? Então aqui a gente tem, ó, produção de testosterona, que é extremamente importante, tá? Essas células aqui, ó, essas pequenas células, elas são todas células de testosterona, tá? De lá que elas fazem, então, a produção da testosterona, certinho? Aqui também a gente, ó, tem o meio intersticial, tá? Isso aqui é só pra gente poder tentar entender um pouquinho. Então, o espermatozoide tá aqui, tá? E aí ele sai pro meio extracelular para ele poder, então, subir pro canal deferente para poder, então, fazer a fecundação, tá? Então, vamos lá. Então, aqui a gente tem agora a anatomia feminina, tá?